Bom, gente, boa tarde. Acho que eu vou começar aqui, porque o pessoal demora um pouquinho para ir entrando. Então, eu vou começar a fazer as apresentações. Primeiro, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso segundo debate, né, das comunidades online. Eu vou dar um pouquinho rapidamente o contexto do que é esse debate, apresentar a Laís e passar a palavra para ela. Então, explicando um pouco do contexto desse debate, esse é o segundo debate das, das comunidades online, né, que é uma iniciativa que faz parte do programa de engajamento cívico da Associação Politique, que a gente está implementando lá em Araripina, Pernambuco. É um programa que a gente está desenvolvendo em parceria com a Votorantim Energia, com o apoio do Instituto Votorantim e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação. O nosso objetivo com esse programa, né, é trazer para os jovens de Araripina, principalmente com foco nos jovens de nono ano, de ensino médio, experiências, né, vivências, experiências democráticas para que eles possam se engajar civicamente. E aí as comunidades online são um ambiente virtual onde eles podem debater sobre temas relacionados à cidadania, à política, de forma livre, democrática, respeitosa, né? E o tema que a gente está discutindo essa semana é justamente fake news. E aí a ideia é a gente sempre trazer nesses debates ao vivo uma pessoa de fora, né, um convidado externo, uma pessoa que tem experiência sobre esse tema, que tenha conhecimento sobre esse tema, como a Laís vai falar um pouco para a gente sobre fake news, e a gente tenha um aluno, né, de uma das escolas para debater com esse convidado externo, com essa convidada externa. A gente tinha uma aluna que ia debater hoje, mas infelizmente ela não pôde participar por motivos pessoais, então quem vai passar essas perguntas para a Laís sou eu, né? E aí, só para dar uma ideia geral da estrutura de como vai ser o debate e de alguns pontos importantes, a gente vai ter um debate dividido em dois blocos, né? Eu vou trazer essas perguntas para a Laís, a gente tem um chat aqui que vocês devem ter visto, um espaçozinho, né, de conversa, e aí fiquem à vontade para fazer comentários, tirar dúvidas, fazer perguntas para a Laís, e aí a gente vai ter um intervalozinho, né, um momento em que a gente vai poder ler essas perguntas e trazer essas perguntas para a Laís. Tá, Laís, eu vou te pedir para responder essas perguntas em mais ou menos 5 minutos. Não é nada, não vou cortar seu microfone nem nada, é só para a gente conseguir falar sobre o máximo de temas possíveis dentro, né, do nosso tema geral de fake news. E aí, um outro ponto importante é, enfim, a política é uma organização suprapartidária, né? Para a gente é muito importante ter esse ambiente de debate democrático em que diferentes visões possam ser ouvidas de forma respeitosa. E a gente queria só registrar que nenhuma das opiniões trazidas aqui no debate, né, seja por aí, seja por qualquer pessoa que está comentando aqui, que está participando do debate, representam a opinião da Politique, justamente por ser uma organização suprapartidária, que não defende nenhum partido político, não é financiada, ligada a nenhum partido político, né? Então, falando finalmente de Laís, Laís, muito obrigada por participar mais uma vez, tá? Laís Arcanjo tem 22 anos, ela é estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco e estagiária do sistema, né, do Confere Aí, que é uma parceria do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação com a Unicap e com a startup Verifica Aí, né, Laís, em que vocês Isso. desenvolvem iniciativas de checagem automatizada, né, automática de fatos. E aí eu queria justamente, Laís, que tu falasse um pouco mais sobre esse projeto, sobre a tua experiência, né, começar falando, se apresentando e falando da tua experiência com o Confere Aí e com o combate à fake news. Tá certo. Boa tarde, gente. Como Virginia bem explicou, meu nome é Laís, sou estudante de jornalismo. Estou indo para o último período de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco e faço parte do time do Confere Aí. Para deixar mais explicadinho o que é o projeto, o Confere Aí, ele é um projeto em desenvolvimento dentro do Sistema Jornal do Comércio que tenta desenvolver uma plataforma de checagem automatizada de fatos. O fact-checking, que é um processo dentro do jornalismo que é mais atual, ele é uma coisa recente, tem crescido, né, esse mercado. A gente quer trabalhar e quer desenvolver essa ferramenta justamente para facilitar e para auxiliar os usuários, as pessoas, a sociedade em geral, cidadão comum, a realizar a checagem de fatos. Isso é uma coisa que está muito, muito presa hoje às agências de fact-checking, né, a jornalistas especializados nessa área, e daí esse tipo de plataforma possibilita que o usuário, a pessoa comum, que navega na internet diariamente, que consome rede social diariamente,
possa realizar essa atividade de forma fácil, de forma intuitiva, de um jeito prático. O Confere Aí, ele nasceu dentro da startup Verifica Aí, que foi um projeto no mestrado de Indústrias Criativas lá da Universidade Católica de Pernambuco. Quem desenvolveu ele foi Alice de Souza, que é jornalista também e atualmente é a coordenadora do projeto. E daí, dentro do mestrado, ela desenvolveu o Verifica Aí, que serviu como protótipo para a construção do Confere Aí. Ano passado, né, teve o edital do Google News Initiative, que é o projeto de inovação do Google na área de jornalismo para a América Latina. E daí, quando a Alice finalizou o mestrado dela, ela decidiu, junto com feita com o Sistema Jornal do Comércio, decidiu indicar o Confere Aí, e ele foi selecionado nesse edital. Foram 30 projetos selecionados, e o Confere Aí foi o único no Nordeste a ser selecionado. No Brasil foram 12, e o Confere Aí foi o único do Nordeste. Existem outros em outras partes do país. E daí a gente tem desenvolvido esse projeto desde janeiro, e ele vai até novembro, meados de dezembro, né? A gente tem um ano para desenvolver essa plataforma, que é o tempo que o Google dá para a gente. E eu tô dentro do Confere desde fevereiro, e a gente tem trabalhado diariamente para fazer essa ferramenta acontecer. Se tudo der certo, fim de julho, início de agosto, ela vai estar aí disponível para as pessoas poderem utilizar. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, com a quantidade gigantesca de informações que a gente está recebendo diariamente, as fake news, né, a desinformação, ela cresceu bastante, né, durante esse tempo, e acredito que o Confere vai ser uma plataforma importante para as pessoas nesse momento, né? Vai ser mais uma ajuda, mais um auxílio para que a gente não caia em desinformação tão facilmente. A gente consiga, de alguma forma, colocar a cultura da verificação como algo corriqueiro no nosso dia a dia, né? Como uma atividade rotineira da gente, que a gente não tem o costume de checar a informação. A gente só pega e sai compartilhando com todo mundo, e a cultura de verificação é um dos propósitos do Confere ter sido criado também. Eu acho que é isso. Teu microfone está desligado. Vou fazer isso algumas vezes, provavelmente. Mas muito massa a iniciativa do Confere Aí, que legal que isso está sendo desenvolvido. Como você falou, né? É um momento que, mais do que nunca, realmente a gente tem essa coisa crescente das fake news, a gente tem deep fake news agora, né? Um negócio super elaborado, que é até difícil para pessoas que são super atentas conseguirem identificar, né? E aí, tipo, nesse momento de pandemia, realmente é tão importante a gente ter isso. E aí, tipo, para quem não está acostumado, para quem não está familiarizado com o tema, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, tipo, o que é uma fake news, o que é uma notícia falsa e como que a gente pode, né, dicas para que a gente possa identificar uma notícia falsa e garantir que a gente não está gerando desinformação, né? Não está contribuindo para essa rede aí, para esse ciclo vicioso de desinformação. Certo. Para quem ainda não está familiarizado, fake news ou notícias falsas são aquelas informações que chegam para a gente de forma distorcida, de forma mentirosa. É o famoso boato. As fake news não são uma coisa nova, a gente convive com ela há muitos e muitos anos. Desde aquele pequeno trocadilho de conversas entre vizinhos, ou aquele boato inventado de alguma pessoa pegou tal doença. Isso aí é coisa antiga. Mas com o boom da internet, das redes sociais, isso ficou mais latente, né, para as pessoas, principalmente durante as eleições nos Estados Unidos. Foi quando os pesquisadores e os estudiosos da área de jornalismo perceberam ali um problema, e isso se tornou mais preocupante, né? Então, as fake news são essas notícias tendenciosas, são esses boatos
que surgem de diversos assuntos. Primeiramente, surgia mais na área de política, mas hoje a gente vê que existe todo tipo de fake news. Fake news não tem categoria, sabe? Então, principalmente agora na pandemia, relacionadas ao coronavírus, por exemplo, existem várias na área da saúde, né? Mas surgiu principalmente com a política. Mas uma coisa que eu queria destacar é que os pesquisadores mais antigos que estudam fake news, eles falam que esse tipo de termo ele é um pouco inapropriado. Quando a gente fala de fake news, a gente fala de desinformação, porque quando a gente fala em notícia falsa, a gente está descredibilizando a notícia, que é um processo jornalístico, de construção jornalística, que tem como principal fundamento a verdade. Quando a gente diz que a notícia é falsa, a gente descredibiliza esse processo, perdão. Então, quando a gente fala desinformação, é uma forma mais correta de chamar esse tipo de informação, né? Desse tipo de conteúdo. E daí, quando a gente dissemina esse tipo de conteúdo, a gente só tende a prejudicar esses grupos jornalísticos, esses jornalistas. Dificulta muito o nosso trabalho, mas é uma coisa que não vai deixar de acontecer. A gente tem que minimizar, tem que mitigar esse compartilhamento, né? E dicas básicas que eu poderia dar rapidamente é não checar somente o título da matéria, prestar atenção em quem escreveu, se é uma pessoa conhecida, se existe credibilidade também no portal que foi divulgada essa matéria, ou essa informação, ou esse conteúdo. Prestar atenção na data também de divulgação, porque às vezes existem informações que estão fora de contexto, a informação pode ter sido verdadeira, porém, dependendo da data, ela pode se tornar falsa, porque já não faz tanto sentido naquele momento que ela foi divulgada. A gente pode também prestar atenção em questão de imagens. Existem mecanismos na internet gratuitos, como o Google Imagens de pesquisa reversa, que podem ajudar você a ver se imagens estão sendo distorcidas ou sofreram processo de montagem, de edição. O que mais? Deixa eu pegar minha colinha aqui para ajudar vocês. Questão de link, existem também mecanismos na internet que podem ajudar a saber se um link ele é um tipo de phishing, que é aquele material que quer coletar os seus dados. Na verdade, não existem... Isso acontece muito dentro do WhatsApp também, que você recebe links de emoção ou de alguma coisa do tipo, e eles pedem seus dados. A gente tem que prestar atenção também nesse tipo de material. E eu acho que é isso. De principal, a gente sempre estar olhando para ler o material por completo, ver o tipo da fonte que a gente está lendo, e também ver questões de datas e usar também essas ferramentas que estão aí gratuitamente para a gente. Teu áudio tá desligado. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho mais uma pergunta, Laís, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta nesse momento. O pessoal pode escrever também um pouquinho depois. Então, só para lembrar, gente, vocês podem escrever aqui no chat. Eu acho que Camila até escreveu. Vocês podem colocar as perguntas e os comentários de vocês, tá? Aproveitem aí que a gente tem uma expert em desinformação, vamos chamar de fake news. E aí, Laís, já partindo, né, para a pergunta que eu tinha, que você falou, né, dessa questão da explicação de que notícias falsas não é o termo mais correto, porque a gente está desrespeitando, a gente está, de uma certa forma, indo contra todo um processo de verificação de informação que é próprio do jornalismo, né? E aí a gente está vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, em que a gente tem muita descrença na mídia. Então, as pessoas não acreditam em fontes que são consideradas fontes confiáveis. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê pelo menos eu, assim, quando eu vejo uma notícia, eu olho logo de qual é a fonte. Fulano de tal morreu. Eu faço, morreu mesmo? Vamos ver quem publicou essa notícia. Se foi, sei lá, um jornal muito conhecido, eu faço, eita, é verdade. Mas para muita gente isso não vale mais de nada. E aí,
A pergunta é como que a gente, tendo consciência disso e tá, né, tendo consciência de como a gente identifica uma desinformação, de como a gente não gera desinformação, como é que a gente consegue passar isso para uma pessoa que não acredita, assim, que não acredita na mídia, que não acredita que aquilo é fake news, né? Que tem todo um viés ali de confirmação que a pessoa não aceita de jeito nenhum que aquela informação é falsa. Como que a gente pode dialogar com essa pessoa? Como que a gente pode ajudar nesse contexto a combater desinformação? As pessoas que confiam nos grupos de comunicação, nos veículos de comunicação, são as pessoas-chave para construir esse vínculo com as pessoas que não acreditam mais. O diálogo é extremamente importante nesse momento, porque a gente não, os veículos de jornalismo, eles não vão conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, mas pessoas que elas confiam talvez possam conseguir mudar esse percurso, né? Mudar o entendimento dessas pessoas em relação a isso. Então, é muito na base do diálogo. Então, as pessoas que confiam ainda e que conhecem o tipo de jornalismo que é produzido hoje no Brasil e no mundo, elas têm que estar minadas desse conteúdo, conhecer essas ferramentas para poder, de alguma forma, conversar com essas pessoas e passar essas informações. Não de uma forma que constranja, claro, porque quando você constrange alguém fica mais difícil, mas de um jeito sempre amigável, de uma forma educada. Muitas pessoas não vão receber isso de forma legal, mas a gente teve uma matéria que saiu recentemente, que a gente produziu para o Jornal do Comércio, que fala justamente isso. Os psicólogos falam que é muito a questão de proximidade das pessoas. Então, quanto mais próximo eu sou da pessoa, mais fácil eu vou ter influência sobre ela, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nessa parte aí de verificação e de ajudar a pessoa a entender que aquela notícia não é verídica, que aquele conteúdo é falso, a gente precisa ter esses mecanismos a favor da gente. Então, se você vê em algum momento uma pessoa que ela está compartilhando uma informação falsa, uma desinformação, e ela não receber muito bem, tenta mostrar um caminho diferente. Por exemplo, ao invés de você diretamente falar com ela e dizer, olha, isso aqui é fake news, tá? Você pode pegar a matéria de algum lugar, de algum veículo que saiu relacionado a esse assunto e mostrar para ela, olha, eu encontrei isso aqui na internet, eu acho que você ficaria interessado em saber, porque o que você compartilhou já foi desmentido por tal e tal fonte. Então, não você chegando de frente e dizendo que aquilo é uma fake news, mas você utilizando dessas ferramentas e desse material para ajudar a pessoa a entender. Claro que não é do dia para a noite, mas isso é de um processo mesmo. Eu acredito que essa é a melhor maneira da gente conseguir abordar essas pessoas que não confiam tanto mais nos veículos de comunicação e no jornalismo. Legal, Laís. Agora lembrei de religar o microfone na hora certa. Muito bom, Laís. Eu queria agradecer novamente, né, a presença de todo mundo que está aqui assistindo, do pessoal de Araripina que está aqui presente. E reforçar, gente, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem escrever aqui no chat, tá? Esperar só um pouquinho para o pessoal se manifestar. Não fiquem tímidas, não fiquem tímidos, escrevam aí. Laís está aqui para tirar as dúvidas, né, Laís? Vamos aproveitar. A gente tem uma pessoa que trabalha diretamente com isso. Não sou nenhuma expert, mas estou aqui para isso. Não, mas eu já aprendi bastante, tenho certeza que todo mundo também aprendeu. E é uma dica bem legal, né? Essa que você passou, de tipo, você tratar do assunto com respeito, com calma, porque eu acho que é muito comum, às vezes, nesse debate de WhatsApp, principalmente, né? Que às vezes fica meio. De redes sociais, de maneira geral. Fica aquele debate meio quente, as pessoas ficam um pouco nervosas. E aí elas colocam aquilo, mas essa informação aí é falsa, você nem para checar que é falsa e tal, e aí acaba que você não gera mudança, né? Você não gera mudança de crença, de comportamento, meio que não ajuda em nada. Então,
essa questão de como você fala é realmente algo que nunca tinha pensado e que é muito interessante, né? Se o pessoal tem algum comentário. Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, eu tenho outra pergunta, Laís, que é, na verdade, uma curiosidade. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu não sei se você já tem algum levantamento sobre isso, porque eu imagino que vocês devem lidar também com Big Data, né? Deve ser uma quantidade muito grande de informação e tal. Mas quais seriam as principais notícias, assim, né, que não são verídicas e tal, que vocês têm visto, assim, sendo transmitidas e que podem até ter um impacto bem negativo, né? Eu lembro de ter visto uma vez uma coisa que me marcou muito, que era o negócio do álcool gel. O pessoal dizendo que, na verdade, o que limpava mesmo era vinagre. E eu fiquei, meu Deus, isso se espalha, as pessoas não vão limpar a mão direito, tipo, é uma coisa que deixa a pessoa ansiosa, né? E aí eu queria saber, assim, por curiosidade, quais são os principais temas, aí, as mentiras mais fortes que o pessoal consegue disseminar. Desde o início dos primeiros casos, né, dos casos confirmados do novo coronavírus, não no Brasil especificamente, mas no mundo todo, houve um levantamento do International Fact-Checking Network, que é a rede nacional de fact-checking, e a Cristina Tartaglia, que é diretora adjunta dessa rede, e que é a diretora também da agência Lupa, que é uma das maiores agências de fact-checking no Brasil, ela elencou que houveram 5 anos de desinformação ligadas ao coronavírus. E as principais notícias e informações vinculadas de forma falsa, né? Nesse tempo foram, principalmente no início, de que as pessoas morriam no meio da rua por conta do coronavírus e que o do coronavírus, na verdade, era Bill Gates, que o Covid-19, o vírus da Covid-19 foi produzido em laboratório na China e que o dono desse laboratório era o Instituto do Bill Gates. E isso se espalhou muito fortemente no início do ano, principalmente. Depois surgiram alguns vídeos de pessoas caindo no meio da rua na China, e isso repercutiu pra caramba. Depois de um tempo começaram a surgir as informações falsas relacionadas a vacinas e remédios, que é uma coisa que tá mais próximo do momento que a gente está agora, né? E surgiu essa questão também do uso do vinagre, entre tantas outras. E, por último, começou a correlacionar o coronavírus com política. Então, algumas notícias foram surgindo, ligando pessoas políticas, né, partidos políticos, enfim, ligando ou culpabilizando de alguma forma com o coronavírus. E daí essas 5 ondas, elas foram vindo com o tempo e agora é de uma forma mais mesclada, né, do que está surgindo nas redes sociais, na internet. Agora, como as eleições estão se aproximando, está muito mais quente esse debate político relacionado à pandemia. Mas ainda assim surgem boatos relacionados a pesquisas que são lançadas entre pesquisadores que estão procurando a solução para a vacina, né? Então, eles distorcem números ou falam que a vacina vai sair antes do que estava planejado, alguma coisa assim, para que as pessoas se sintam mais esperançosas e se sintam mais livres para sair de casa, né? O que a gente sabe que não foi nada comprovado ainda, nenhuma vacina foi já comprovadamente eficaz, né? Então, é um risco muito grande, porque antes a desinformação era muito focada em política, de cunho político, então era muito um viés ideológico. Hoje ela é relacionada a uma crise sanitária, à saúde. Então é muito mais perigoso uma pessoa acreditar nesse tipo de notícia, né? Nesse tipo de informação. Então,
as agências trabalham diariamente para que essas coisas não se espalhem, mas infelizmente muitas pessoas acreditam e continuam compartilhando. Existe um trabalho sendo desenvolvido na América Latina que é o Corona Verificado. Então, lá é uma plataforma que oferece diariamente checagens relacionadas somente ao coronavírus. Então, Portugal e Espanha também estão participando desse grupo do Corona Verificado e existem checagens em português e em espanhol. Então, para quem está com dúvida se recebeu alguma coisa relacionada ao coronavírus e quer checar, quer saber se aquilo é verídico ou não, eu indico o Corona Verificado. Essa plataforma, várias agências brasileiras de fact-checking estão participando e estão apoiando. E também checadores da América Latina toda estão produzindo material para essa plataforma. Então, quem quiser desmentir aí alguns boatos como esse do vinagre, por exemplo, é uma boa conhecer essa plataforma. Que legal, Laís. Eu não conhecia, não sabia do Corona Verifica. Vou dar uma olhada depois também, compartilhar com os alunos, que é um É bem debate interessante ela. com eles. Surgiram algumas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira, que eu acho que é mais relacionada até com o que você estava falando, né, de como teve essa correlação entre política e o coronavírus, de como, né, isso começou a entrar no debate político. E aí o Wesley perguntou, né, identificar e combater fake news tem alguma coisa a ver com democracia? O que é que isso tem a ver com cidadania? Então, qual é a relação, né? Eu acho que até do teu ponto de vista de uma pessoa que está dentro da mídia, do jornalismo, que é tão importante também para a democracia, como que a gente, né, qual seria essa relação, na sua opinião? Eu acredito que esse processo está muito ligado a uma alfabetização midiática, né? Infelizmente, o Brasil ele não está acostumado nunca foi acostumado, né, dentro das escolas, a estudar e consumir mídia da forma correta, né? Então, não existe uma educação para as mídias, e isso está em pequenos passos, muito devagarzinho, está sendo transformado. Eu desenvolvi um material para o JC relacionado a isso, em como a educação midiática ela pode impactar esse processo e como ela pode mitigar a disseminação de conteúdo falso. E na minha pesquisa, eu vi que no Brasil existem poucas escolas e poucas iniciativas relacionadas à alfabetização midiática. Existe o Redes Cordiais, que é um projeto que tem aqui no Brasil. A própria Politique, de alguma forma, está trabalhando a alfabetização midiática também. E algumas escolas têm dentro da sua ementa e do seu currículo cidadania digital ou coisas desse tipo. Dentro da base curricular nacional, já está incluída lá nessa base que a educação para as mídias tem que ser um assunto desenvolvido dentro do ensino fundamental. Mas não são todas as escolas que abordam essa temática. Então, eu acredito que esse caminho é o mais forte e o mais importante para construir um debate mais democrático e um consumo mais consciente de mídia, né? Eu acredito muito na alfabetização midiática, mas eu entrevistei uma pesquisadora da USP e ela falou que esse processo ainda é muito lento. Não vai ser a minha geração, não vai ser a geração de Virgínia que vai conseguir transformar essa visão. Então, vai ser a minha geração a duas à frente. Então, coisa daqui a 40, 50 anos, que possa ser que a visão do brasileiro relacionada à mídia possa ser diferenciada. Então, se a partir de hoje a gente começa a construir esse processo, possa ser que a próxima geração ela já tenha um consumo e uma ideia melhor de como tratar as mídias e de como produzir conteúdo na internet de forma mais consciente também. Eu acho que é isso. Muito interessante. Mas eu acho que isso também toca um pouco
a próxima pergunta, né, que é um pouco sobre se existe, né, um mapeamento de qual é o perfil demográfico das pessoas que geralmente transmitem mais desinformação, que repassam mais fake news. A gente tem, né, e eu acho que isso está diretamente ligado ao que você falou da questão da educação relacionada ao uso das mídias sociais e tudo mais, e a gente tem, né, a impressão de que são pessoas mais velhas, que têm até menos experiência com o uso de internet, de mídias sociais e tudo mais, que caem nesse tipo de notícia falsa, notícias que às vezes podem ser muito evidentes para outras pessoas, e para essas pessoas elas acabam acreditando. E aí eu queria saber se, né, no caso, a pergunta que foi passada foi, existe um mapeamento demográfico sobre isso? É verdade que geralmente são as pessoas dessa geração que acreditam mais em fake news, ou os jovens também caem muito em fake news, assim? Também tem um repasse grande de desinformação dentro da juventude, do perfil mais de adolescentes e tudo mais. Eu não sei te dizer se existe um mapeamento demográfico disso. Eu nunca parei para pesquisar nem para ler sobre o assunto, mas a gente sabe, já foi traçado em alguns momentos perfis de pessoas tanto que consomem quanto que produzem desinformação. Essa história de que só a gente mais velha que cai mais fácil, digamos assim, numa desinformação, ela não é muito verdade, porque a gente já viu que esse perfil, claro, que não é perfil de nativo digital, ele está mais propenso a acreditar mais facilmente nas informações que são postas no seu WhatsApp ou coisas do tipo, mas a gente sabe também que o grupo de jovens, né, de entre 20 a 25 anos, ele também acaba caindo em desinformação, tanto quanto as pessoas mais velhas. Inclusive, muitas delas são produtoras desse material. O que é um problema grande é quando a gente cai no viés ideológico. Muitas pessoas que compartilham desinformação, elas têm consciência de que aquilo é uma desinformação, mas mesmo assim elas compartilham. Elas não querem saber se é verdade ou não, você pode dizer para ela que aquilo não é verdade, que aquilo é um boato, mas ela ainda assim vai querer compartilhar aquilo por vontade própria, por pensamento ideológico, por acreditar que aquilo, ela quer que aquilo seja verdade. Então, isso é um problema muito grande, porque a gente não pode mudar, não consegue mudar esse pensamento, sabe? Mas no Brasil, pelo menos, um grande problema é que as pessoas, elas são muito presas ao WhatsApp. Então, tudo que cai dentro do WhatsApp é muito mais fácil de compartilhar e de divulgar. Elas não ficam abertas a olhar outras redes sociais. Por quê? Porque no Brasil, o WhatsApp é a rede que você pode usar a internet. Então, muita gente que não tem o plano de internet consegue usar o WhatsApp de forma ilimitada. Então, isso para o pessoal que gosta de desinformação é muito mais fácil. É muito mais fácil você acreditar numa desinformação do que acreditar numa notícia verdadeira. Então, eu acredito que esse perfil ele é muito dinâmico. Ele não tem um foco específico para uma faixa etária, não. Entendi. Laís, a última pergunta da gente, ou a penúltima, não sei que o pessoal tenha mais alguma última pergunta aí para fechar, é com relação ao debate que a gente está tendo no Legislativo, né? A gente teve o projeto de fake news, e aí várias agências de verificação, grupos especializados se colocaram contra o projeto, apontaram alguns pontos problemáticos, né? E aí a pergunta é de qual seria a sua opinião, se você poderia falar um pouco sobre esse projeto de lei de fake news. Certo. Eu vou abrir uma colinha aqui, que eu não sou muito especialista na área de política, eu vou ser sincera com vocês. Mas o projeto de lei que está querendo ser aprovado, que é a PL das fake news, ela tem alguns problemas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ficou conhecida como a PL das fake news, né? Já foi aprovada no Senado.
e agora ela está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. O que que acontece dentro dessa PL? É que existem muitos buracos que podem, de alguma forma, serem aprovados e que não... Como é que eu posso explicar? É que isso pode dificultar o processo do trabalho do jornalista, de alguma forma. Que eu vou apresentar aqui o material para vocês, que é melhor de entender. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Laís, eu ia só comentar enquanto você está procurando, fica à vontade, não tem, fica tranquila. Certo. É uma pergunta meio capciosa mesmo, mas eu lembro que eu li alguns pontos, porque eu vi alguém comentando, que eu tinha cientista política, né? Uma amiga minha que também é cientista política, ela justamente pesquisa desinformação. E aí eu lembro que eu mandei o PL para ela, eu mandei alguma coisa de votação e ela fez, não vou votar não, porque tem várias críticas. Eu fiz, eita. Uhum. Aquela coisa que você falou, né, da pessoa que a gente confia, de quando vem uma fonte que a gente confia. E eu confio muito no que ela fala de desinformação. Eu fiz, eita, vou ler. E aí eu lembro que um dos pontos, né, eu não vou saber os pontos técnicos, enfim, tu vais trazer agora, mas era justamente de como não teve um debate aberto sobre isso, né? Um debate com o público, assim, foi uma coisa que surgiu e aí fake news e as pessoas apoiaram, outras pessoas eram contrárias, enfim. Mas isso não foi discutido de forma tão ampla, assim. Eu acho que é muito isso também da pergunta da gente não entender como foi esse debate, né? Porque não teve esse debate com a sociedade, incluindo, inclusive, as agências de verificação, as pessoas que são especializadas, né, no tema. Porque o que é que está em jogo? Eles discutem muito a relação com as empresas as redes sociais, né? Então, tá muito em jogo os dados das pessoas. Questão de encaminhamento de mensagem, de banco de dados. Então, isso, de alguma forma, pode mexer com as informações das pessoas diretamente. E muita gente acaba sem entender, sem saber que seus dados estão sendo jogados ali e que a pessoa essas empresas podem ter total acesso a elas. E a gente sabe que a privacidade é uma questão importante e é um debate muito forte ainda dentro das redes sociais, né? Até onde a gente tem privacidade na internet. E muitas dessas questões estão sendo postas em xeque dentro desse projeto de lei, que foi o que você falou, que é algo que não foi debatido mais amplamente em sociedade. E eu falo até por mim, por exemplo, não sou uma pessoa muito ligada à política, sou estudante de jornalismo, mas eu não tenho uma ligação muito forte com estudos de projetos de lei ou de coisas assim. Mas eu gostaria de, em algum momento, isso fosse explicado mais amplamente para mim como pessoa, assim, como não necessariamente como jornalista. A gente ainda tem muita dificuldade em passar conteúdo claro para as pessoas. Isso é uma das questões também que o Confere aí a gente bate muito, a gente conversa muito sobre isso. De que forma que a gente pode deixar tudo mais prático, tudo claro, para que as pessoas entendam completamente o que a gente quer dizer, porque alguns termos e algumas coisas para o jornalista é muito fácil
é mais fácil de entender. Mas e o cidadão comum? A gente não quer que essa plataforma e essas informações cheguem para todo mundo, então o debate ele tem que ser claro. Então, muito do que se tramita em Brasília não consegue chegar de forma clara para as pessoas. E isso, uma lei é aprovada ou um projeto é aprovado e as pessoas não ficam sabendo nem têm consciência disso. Então, isso é um problema grande. Eu acho que as agências de fact-checking, elas batem muito na tecla de não aprovar esse projeto de lei porque elas têm consciência, os checadores têm consciência e sabem de que isso pode prejudicar não só o trabalho deles, né, como também a sociedade como um todo. Massa, Laís, eu acho que isso só mostra como é importante, né, trazer esses diferentes grupos da sociedade para dentro desse debate, né, para que a gente possa ter projetos de lei mais representativos e que ouçam também esses diferentes grupos, né. Sim. Laís, como o pessoal não trouxe mais perguntas, e a gente já está também no horário que a gente deveria fechar o debate, eu quero te agradecer pela sua participação, por tudo que você falou, foi super interessante. Quero agradecer a presença de todo mundo, o pessoal de Araripina que participou, todo mundo que participou aqui do debate. E aí eu queria te dar, enfim, passar a fala para você, se você quiser fazer algum comentário final para a gente encerrar, fica à vontade. Não, eu só queria agradecer pelo convite, agradecer ao Wesley pelo convite em nome da Politique, né? Eu não sou nenhuma expert no assunto, ainda estou em processo de entendimento de muita coisa, mas eu acho que por eu ser estudante, eu acho que esse caminho fica mais fácil da gente se comunicar, né, com a gente é do mesmo grupo, digamos assim. E também esse debate eu acho extremamente importante. As pessoas têm que realmente conhecer e entender que a cultura de verificação tem que ser um processo presente e mais corriqueiro no nosso cotidiano. Mas eu acho que é isso. Eu agradeço o convite. Desculpa qualquer coisa, principalmente nessa última pergunta, mas eu acho que deu para passar um pouquinho do que eu estou aprendendo e estou construindo nessa experiência que eu estou tendo lá no Confere Aí. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que participou. Imagina, Laís, foi ótimo. Foi muito massa conversar contigo, aprender, contar aqui com a presença do pessoal também. Obrigada, gente. Obrigada, Laís. Obrigada também. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente.